Este episódio foi criado usando inteligência artificial. A seguir, neste episódio do Follow Him, meu presidente de missão estava nessa reunião e voltou e nos contou isso. O presidente Packer estava lá e houve uma sessão de perguntas e respostas e ele ficava dizendo: "Ok, bem, sobre isso, vocês vão precisar que o Espírito os guie. E em outra questão, vocês vão precisar que o Espírito os guie." E então, finalmente, alguém perguntou: "Ok, então como podemos ter certeza de que temos o Espírito conosco para nos guiar?" E meu presidente de missão disse que a resposta dele foi de 2 palavras. Olá, meus amigos. Bem-vindos a mais um episódio do Follow Him. Meu nome é Hank Smith. Sou o seu apresentador. Estou aqui com John Bytheway. John, li Moisés, capítulo 6, versículo 38. Há uma coisa estranha na Terra. Um homem selvagem veio entre nós. Lembro-me de ter 12 anos e ouvir John Bytheway falar. Você não era tão velho assim, John. Provavelmente tinha uns 25 anos. Lembro-me de onde estava, John? Estava à sua esquerda. Eu estava olhando para longe, para lá. Eu tinha 12 anos. Eu estava numa conferência de jovens e pensei: ele é incrível. Foi como uma agitação interior. Estou falando sério. Foi como se ele fosse ótimo. Isso me emocionou. Havia algo estranho na Terra, eu diria. Um homem selvagem veio até nós. Algo incrível está acontecendo. Que interessante. Obrigado por Homem Selvagem e Estranho. Deve ter sido no salão de baile do Wilkinson Center, talvez. Não sei quantos anos tem o antigo Wilkinson Center. Pode ter sido no JSB Auditorium. Sinceramente, não me lembro onde foi. Lembro-me de estar na sua extrema esquerda e pensar: isso é incrível. Uma conferência da juventude de St. George, Estaca St. George, estávamos na BYU. John, somos privilegiados e honrados. Nós o amamos de todo o coração e alma. Ele faz parte da nossa família Follow Him. O Dr. Carey Mullestein está de volta conosco. Carey, bem-vindo de volta ao programa. Obrigado. Falando em homens estranhos e loucos, obrigado por me receberem de volta. Sim, este foi o capítulo perfeito, Carey. Enquanto eu me preparava, pensei: estranho e selvagem. Bem, é nisso que penso. Sim, nossos escritórios ficavam um em frente ao outro. Havia coisas estranhas e selvagens acontecendo lá. Você entra no escritório dele, John, e há artefatos egípcios. Você pensa: isso é incrível. Esse cara sabe tudo. Carey sabe tudo. É uma coisa estranha e selvagem, no bom sentido, no bom sentido. John, quando você pensa em Enoque e no que recebemos do profeta Joseph Smith? Obrigado por perguntar isso. Há um vídeo no YouTube chamado O Velho Testamento em 8 minutos. Acho que foi escrito pelos irmãos Fulmer, 2 professores do seminário. O engraçado é que eles passaram muito bem pelo Velho Testamento. Eles falam sobre Enoque e como sua cidade foi tomada. O que não está em Gênesis, que é Moisés, por que não entramos nisso? E os comentários são do tipo: espere aí o quê? Quando isso aconteceu? E eu penso: ok, isso está em A Pérola de Grande Valor. Então penso em uma menção a Enoque em Gênesis, mas a história completa de Enoque está na Pérola de Grande Valor, é isso que penso. Sim. Carey, o que você acha que vamos fazer hoje? Onde você quer ir? João está nos levando até lá. Esta é uma revelação incrível. Este é um daqueles dias em que precisamos ser gratos pela restauração. Somos muito abençoados por ter recebido a torrente de luz que veio por meio do profeta Joseph Smith. Porque não apenas sabemos mais sobre Enoque, mas também sobre as verdades profundas que ele ensina, algumas das verdades mais importantes e profundas. Acho que o capítulo 6 é um dos capítulos mais bonitos de toda a Escritura. Já disse isso sobre vários capítulos, mas este é realmente um capítulo incrível. Sou muito grato por ser abençoado pela verdade que nos foi restaurada por meio de Joseph Smith. Sim. O que o capítulo 5 de Gênesis nos diz sobre Enoque? E Enoque andou com Deus. Sim. E então você pensa: isso é interessante. Eu me pergunto se Joseph Smith disse: há mais a aprender aqui? E o quê? Aqui vem uma enxurrada de conhecimento luminoso que se transforma no capítulo 6 de Moisés. Cerca de 60 vezes mais agora. Joseph Smith nos dá 60 vezes mais do que está em Gênesis. Sim, é incrível.
Muitas vezes, quando estou dando aulas na BYU, pergunto: como vocês sabem disso? Como sabem o que sabem sobre esse determinado assunto? Eles respondem: não sei. Nas Escrituras, na Bíblia, eu digo: não. Está nas Escrituras? Sim. Veio do profeta Joseph Smith. O benefício que temos desse agricultor de 20 e poucos anos é subestimado. Acho que não percebemos o que sabemos por causa dele. Bem, Hank, essa é uma ótima pergunta a se fazer. Espere aí, de onde você tirou isso? Porque muitos de nós temos um reservatório de conhecimento do Evangelho do qual tiramos proveito, mas quando você pergunta, espere aí, qual é a sua fonte para isso? Você ficará surpreso com o quanto isso está esclarecido nas Escrituras da restauração, antigas e modernas. E é uma boa pergunta a se fazer. Não é de se admirar que, se você é o adversário, ataque o profeta Joseph Smith. Porque se você conseguir se livrar dele, poderá se livrar de quanto entendimento do Senhor, quanto entendimento do plano de salvação. Agora, John, alguém pode estar se juntando a nós talvez pela primeira vez com Carrie. Esqueci de me preparar. Tudo bem. Vamos lá. Achei que fosse uma piada, mas era verdade. Ok, John, sei que você adora o currículo dele. sim. É muito grande para ler tudo, mas vou mostrar o livro Aprendendo a Amar Isaías aqui. Ele provavelmente poderia ler isso para nós no hebraico original, mas vou ler o que está aqui sobre o autor. Carrie Mollestein é professor, ex-vice-diretor do Departamento de Escrituras Antigas da Universidade Brigham Young, onde lecionou o Velho Testamento por quase 3 décadas. Também é diretor de pesquisa desse departamento. Ele é bacharel em psicologia com especialização em hebraico pela BYU, mestre em hebraico e estudos do Oriente Próximo Antigo pela BYU e doutor pela UCLA. Adoro dizer isso. Em egiptologia, com ênfase secundária em hebraico e literatura. Ele é diretor do projeto de escavações egípcias da BYU. Ele e sua esposa Juliane são pais de 6 filhos. Eles moraram em Jerusalém em várias ocasiões enquanto Carrie lecionava lá. Antes de começarmos a gravar, eu estava conversando com Carrie sobre como, quando eu estava no ensino médio, eu tinha uma espécie de fascínio pelo Rei Tut. E conversamos sobre o Rei Tut. E agora que você disse o que disse sobre o escritório dele, Hank, eu preciso ir até lá e ver o Egito. E se eu não conseguir ir ao Cairo, preciso ir ao seu escritório e ver as coisas egípcias que você tem lá, porque acho a arte linda, fascinante, interessante e tudo mais. Acho que ele tem as tábuas originais de Moisés lá. Sim. Mas não devo falar sobre isso. Sim. Sob vídeo. Sim. Sim, é o que se poderia pensar. Ele simplesmente os pega e os segura. Vamos passar para o manual Vem, Segue-me, porque quero ouvir tudo o que Carrie tem para nos ensinar hoje. O título da nossa lição desta semana é Ensine estas coisas livremente aos seus filhos. Gênesis 5 e Moisés 6. Antes de começarmos a gravar, Carrie disse: bem, tudo o que você precisa fazer é ler Moisés 6 e você terá todo o Gênesis 5. Então acho que é nisso que vamos passar a maior parte do tempo. Aqui está a introdução. A maior parte de Gênesis 5 é uma lista das gerações entre Adão e Eva e Noé. Lemos muitos nomes, não aprendemos muito sobre eles, então lemos esta frase intrigante e inexplicável. Enoque andou com Deus e não foi mais, pois Deus o levou. Certamente há uma história por trás desse versículo. Sem mais explicações, a lista de gerações continua. Felizmente, o capítulo 6 de Moisés revela os detalhes da história de Enoque, e é uma história e tanto. Aprendemos sobre a humildade de Enoque, suas inseguranças, o potencial que Deus viu nele e o grande trabalho que ele realizou como profeta de Deus. Também temos uma imagem mais clara da família de Adão e Eva à medida que ela progredia através das gerações. Lemos sobre o grande domínio de Satanás, mas também sobre pais que ensinavam aos filhos os caminhos de Deus. Especialmente precioso é o que aprendemos sobre a doutrina que esses pais ensinaram. Fé em Jesus Cristo, arrependimento, batismo e recebimento do Espírito Santo. Essa doutrina, assim como o sacerdócio que a acompanha, existia no início e também existirá no fim do mundo. Uma bela maneira de começar. Carrie, você e eu temos conversado há alguns meses. Talvez antes de entrarmos nesses capítulos, você pudesse nos dar algumas dicas sobre como você aborda o Velho Testamento. Ficarei muito feliz em fazer isso. E isso é algo que, na verdade, poderíamos passar horas discutindo.
Tenho muitas coisas nas quais passo horas discutindo. Vou apenas dar algumas dicas curtas que, espero, as pessoas possam expandir ou possam consultar diferentes recursos para encontrar mais informações sobre o assunto. Uma delas seria lembrar que estamos lendo um livro, seja o livro de Moisés ou, à medida que nos aprofundamos em Moisés e na Bíblia, o Velho Testamento, que é o foco principal, cujo personagem principal é Jeová. Mesmo sendo membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, sabemos que Jeová é Jesus Cristo. Às vezes, esquecemos disso quando lemos a Bíblia. Acho que vale a pena reconhecer que todas as semanas devemos aprender algo sobre Cristo ou Jeová, que são a mesma pessoa. Vale a pena refletir que o Velho Testamento nos dá insights sobre sua natureza, seu caráter, como ele interage conosco, que não encontraremos em nenhum outro livro das Escrituras, assim como qualquer outro livro das Escrituras nos dará coisas que não encontramos no Velho Testamento. Mas espero que todos abordem o Velho Testamento este ano perguntando a si mesmos: o que aprendi sobre a natureza de Jeová? E, por extensão, sobre o Pai. Porque Cristo nos revela como é o Pai. O que aprendi sobre Cristo e nosso Pai e como ele interage comigo e meu relacionamento com ele a partir das leituras desta semana. Essa é uma das ferramentas ou lentes mais poderosas que podemos aplicar à leitura do Velho Testamento. Acho que é realmente maravilhosa. Josh Sears, há algumas semanas, Hank, isso foi muito útil para mim. Eu pensei, isso é tão verdadeiro. Eu penso em Jesus dizendo, aprendam comigo, ouçam minhas palavras, e penso, Jesus eu esqueço e também sou Jeová do Velho Testamento. Eu sou Jeová daqueles milênios. Eu sou Jesus de um século no Novo Testamento. E eu sou Jeová de vários milênios. Sim, expanda isso. E você verá o caráter dele em todos esses lugares também. E Hank, enquanto estou falando, Carrie tem um podcast chamado As Escrituras São Reais, que devemos mencionar, que é excelente. As pessoas devem querer acessá-lo depois, se ainda não o fizeram, depois de ouvirem Carrie hoje, vão querer conferir. As Escrituras são reais, né? É interessante, John. Ocasionalmente as pessoas dizem, eu gosto mais do seu podcast do que do outro. Eu digo, ouça, estamos todos no mesmo time. Encontre um estilo que você goste. Sim, temos um objetivo. Queremos construir o reino. Sim. E há muito tempo, se estivermos ouvindo enquanto dirigimos e fazendo outras coisas, para ouvir vários podcasts, e cada um de nós tem nichos diferentes. Eu, por exemplo, estou muito animado este ano. Estamos mostrando imagens feitas por drones. Acabei de voltar de uma viagem em que estava gravando, dirigindo e caminhando. Teremos diferentes níveis de pessoas que querem apenas ler o texto. Haverá um episódio com isso, mas também teremos um lugar onde abordaremos geografia, arqueologia, história, idiomas, entre outras coisas. Todos nós temos nossas próprias contribuições e não haverá excesso de estudo do Evangelho e das Escrituras juntos, como se pudéssemos ter recursos demais. Isso não existe. Sim. Há 5 anos, Hank, quando fui convidado pela primeira vez para participar do podcast Follow Him, pensei em áudio, porque podcast é um jogo de palavras com transmissão, exceto que é com um iPod. Então vamos chamá-lo de podcast, mas agora é tudo vídeo. O que Carrie acabou de descrever, você tem imagens de drones no Egito e coisas assim. É disso que você está falando? Sim, em Israel. Então eu tive que comprar, eles não deixam você simplesmente levar seu drone para Israel, certo? Você tem que usar pessoas licenciadas. Então comprei algumas imagens de locais importantes. E então eu tinha uma em que colocávamos no painel do carro para que você pudesse nos ver se aproximando e outra em que, à medida que entramos em lugares, você pode focar em lugares e todo tipo de coisa, além de fotos que venho tirando há cerca de 20 anos. Bem, são mais de 20 anos. 30. Na verdade, há mais de 30 anos venho tirando fotos de coisas em Israel. Então, e mapas que venho fazendo e todas essas coisas. Coloquei muito disso neste livro que não está mais sendo impresso. Não consigo focar, mas é o essencial. Coloque-o de volta perto do seu rosto, Carrie. Isso mesmo. Aqui está. Ok. O companheiro essencial do Velho Testamento. Não está mais sendo impresso, mas este é um dos livros para os quais eu fiz mapas. Tem gráficos e algo que você deve aprender sobre Jeová a cada semana. É da antiga lição da doutrina do Evangelho.
Portanto, é apenas cerca de 85 a 89% compatível. Há algumas diferenças. Não está disponível, mas a Covenant concordou em me conceder os direitos sobre ele, pois tem tantas imagens que é muito caro para imprimir. As pessoas podem obtê-lo gratuitamente. Estou disposto a enviar o PDF para quem quiser gratuitamente. Basta enviar um e-mail para tescripturesareal@gmail.com. Vou dar uma cópia gratuita, mas ele tem muitas fotos, mapas, gráficos e coisas do tipo. Sim, isso me dá a chance de falar sobre outro que está disponível e o Carey também está nesse. Chama-se Encontrando Jesus Cristo no Velho Testamento. São trechos de nossas lições de 4 anos atrás. Também temos um PDF gratuito. Acesse followhim.co. Carey, você estava certo. Não faltam recursos para quem quer entender as Escrituras e quer dedicar tempo a elas. É isso que fazemos por diversão. Nós realmente gostamos disso. Agora deixe-me dar mais alguns pontos ou perspectivas, como você quiser chamar, ferramentas que ajudarão as pessoas que estão estudando o Velho Testamento este ano. Uma delas é procurar simbolismo. Às vezes temos tanta pressa para ler, e eu entendo isso, especialmente com o Velho Testamento, como se tivéssemos grandes tarefas de leitura. Às vezes, tínhamos a seção 93 em Doutrina e Convênios. Ler essa seção. Não há semanas este ano em que estejamos lendo um capítulo. Eu entendo que às vezes temos que ler rapidamente, mas espero que as pessoas diminuam o ritmo para procurar símbolos e, especialmente, ações simbólicas. O Senhor fazia seus profetas fazerem coisas ou interagia com as pessoas de uma maneira que era real, mas era feito de uma maneira que ensinava simbolicamente. E era para isso que as pessoas no Velho Testamento estavam sintonizadas. É isso que elas estão procurando. Vamos perder muito do que ele está nos ensinando se não começarmos a procurar por isso. Por exemplo, com o Êxodo, quero dizer, ele realmente aconteceu, mas aconteceu de uma forma em que os símbolos são abundantes. E se desacelerarmos e dedicarmos algum tempo para aprender com eles, com quase todas as histórias ou ensinamentos do Velho Testamento, acho que não haverá uma semana em que não haja muitos símbolos com os quais possamos aprender. Também sugiro usar uma lente de aliança, procurando o que ela nos ensina sobre a aliança. Você descobrirá que todas as semanas há coisas que a aliança nova e eterna ou abraâmica, se olharmos através dessa lente, nos farão ver, aprender e compreender as coisas de maneira diferente. Talvez eu possa abordar apenas mais um ponto que nos levará ao ponto em que estamos parando ou começando, e ao que estamos falando hoje. Se você for até Gênesis 5, verá que praticamente todo o capítulo é uma lista genealógica. E muitas pessoas pulam essa parte. Ou você pega as primeiras crônicas, e a primeira coisa, as primeiras crônicas, todas essas listas genealógicas e assim por diante. Na verdade, um dos meus orientadores na UCLA fez sua dissertação sobre as crônicas de Ponta. E ele disse que seu pai tentou ler e disse: "O quê? Você está falando sobre genealogia. O que eu tenho a ver com isso?" Mas, na verdade, há uma lição poderosa por trás disso. O Velho Testamento é a história de famílias. É por isso que essas coisas estão registradas lá. É a história de uma família. É a história de Deus e sua família. E chegamos a Abraão e sua família, ou Israel, e assim por diante. É a história da família e de trazer todos da família de Deus para a família da aliança, para que todos possamos voltar a estar com Deus novamente. Mas é sobre família do começo ao fim. E a beleza do Velho Testamento é que não temos uma versão sanitizada da família. Todas as famílias que encontramos são confusas. Sim. Assim como todas as famílias da Terra, há algumas lições poderosas que podemos aprender com isso. É algo maravilhoso. Portanto, se buscarmos aprender com o que o Velho Testamento nos ensina sobre as famílias, acho que isso será uma ótima ferramenta para os estudos deste ano. Excelente. Bem, com isso podemos começar, certo? Sim, porque é aí que tudo começa. Talvez eu possa fazer outra coisa. Vamos dar algumas informações básicas sobre o que estamos vendo ao analisarmos o livro de Moisés. Você provavelmente já falou um pouco sobre isso antes. Não vamos temer a repetição aqui, Carey. Acho que é realmente sensato alguém perguntar: espere aí, Gênesis 5
e Moisés 6 são a mesma coisa? Porque temos duas versões. Há alguns elementos específicos que precisamos entender para compreender o que estamos lendo hoje. O livro de Moisés é a tradução de Joseph Smith da primeira parte de Gênesis. É isso mesmo. Era tanto material novo que não podemos colocá-lo em notas de rodapé. Ele foi impresso em um livro separado porque é muito material. Foi impresso antes de começarmos a fazer notas de rodapé. De qualquer forma, é isso que é, e precisamos nos lembrar disso. Esta é a tradução de Joseph Smith da primeira parte do Gênesis. Joseph a recebeu em partes. Por exemplo, o capítulo 1 de Moisés é algo que ele recebeu em junho de 1830. A parte que estamos lendo agora, na verdade, vem em partes bastante rápidas. Este é provavelmente o período mais rápido e denso em termos de recepção da tradução de Joseph Smith de qualquer período, ou era, eu diria. Vamos nos certificar de que entendemos isso. Em 30 de novembro de 1830, a igreja estava organizada há pouco mais de 6 meses. E em 30 de novembro, Joseph recebe uma revelação que não tinha versículos na época, mas agora, quando a dividimos em versículos, ela é conhecida como Moisés 5:52 a 6:18. Vamos começar com o capítulo 6, versículo 1, mas vamos começar lendo alguns versículos antes disso, porque é pertinente para a compreensão da história. Colocamos essa divisão de capítulo mais tarde. Quando Joseph recebeu, não havia divisão. Os versículos devem ser lidos juntos. No dia seguinte, ele recebe de 6:19 a 52. É uma parte muito grande que ele recebe. Tudo em um dia, de repente. Capítulo 6, versículos 19 a 52. Então, em algum momento nos dias seguintes, não sabemos exatamente quando, mas talvez no dia seguinte ou talvez 2 ou 3 dias depois, ele recebe o capítulo 6, versículo 52, até o capítulo 7, versículo 1. Basicamente, em um período de 3 dias, José recebe essas partes da revelação, todo o capítulo 6 com os versículos imediatamente anteriores e posteriores que realmente pertencem a ele. Espero que isso nos ajude a entender o contexto do que estamos recebendo aqui, mas quero dar uma atenção especial a isso porque é fácil esquecermos que os versículos que vêm logo antes fazem parte da história. E isso será importante quando chegarmos ao final do capítulo 6 para tentar entender algumas coisas. Se estiver tudo bem, gostaria de dar uma olhada geral no capítulo 5, porque ele prepara o capítulo 6. Sei que você abordou isso em um episódio anterior, mas no início do capítulo 5, Adão e Eva aprendem sobre sacrifício e estão fazendo sacrifícios. Então você tem essa interpolação. Então eles estão aprendendo sobre sacrifícios. Então Eva e Adão começam a louvar ao Senhor e profetizam coisas e são gratos pela queda. E então começa a falar sobre como eles ensinaram essas coisas aos seus filhos. E temos toda essa longa história sobre eles ensinando seus filhos e seus filhos seguindo Satanás e matando uns aos outros e todo tipo de coisa que preferiríamos que não tivesse acontecido. Então, no final do capítulo 5, volta-se ao ponto em que estava no início, quando, pelo menos da maneira como eu li, não está 100% claro, mas da maneira como eu li, voltamos ao momento em que eles aprenderam sobre sacrifício. No versículo 58, e assim o evangelho começou a ser pregado desde o início. Então, onde começamos essa interpolação, onde acrescenta todas essas outras coisas, diz que Adão e Eva começam a ensinar seus filhos. Agora voltamos. Assim, o evangelho começou a ser pregado desde o início, sendo declarado por santos anjos. Este é o anjo ensinando Adão e Eva sobre o sacrifício e como ele é uma semelhança do Filho unigênito. Por santos anjos enviados da presença de Deus e por sua própria voz e pelo dom do Espírito Santo. Assim, todas as coisas foram confirmadas a Adão por uma santa ordenança e o evangelho pregado e um decreto enviado para que permanecesse no mundo até o fim. E assim foi. Amém. Temos que nos perguntar, de que ordenança sagrada se trata? Acho que temos duas possibilidades e pode ser que se refira a ambas. Primeiro, pode estar se referindo ao sacrifício que eles acabaram de oferecer, mas ele já vem oferecendo isso há algum tempo.
Isso talvez esteja confirmado, mas apenas de certa forma. Veremos no final do capítulo 6, quando Enoque está contando a história de Adão, o batismo de Adão, e presumo que Eva também tenha sido batizada, que me parece ser talvez também o que está sendo mencionado, ou talvez apenas isso, mas que é confirmado sobre Adão quando ele entra em um convênio com Deus por meio do batismo. É importante reconhecer, ao passarmos para o capítulo 6, que isso realmente começou. Seja esse o assunto ou não, sabemos que Adão foi batizado. Isso começa com Adão fazendo um convênio com Deus. Quando lemos Evangelho com E maiúsculo, pensamos no Evangelho de Jesus Cristo, ou, em outras palavras, nas boas novas de Jesus Cristo. Isso ensina mais claramente sobre Jesus Cristo do que o que temos em Gênesis. O livro de Moisés ensina: que bênção saber que Cristo era conhecido e ensinado desde o início. É exatamente isso que Adão está ensinando a seus filhos, e veremos isso ao longo deste capítulo, mas é exatamente isso que ele está ensinando a seus filhos sobre Cristo. Certa vez, tive uma discussão com um ministro bastante popular aqui em Utah que disse que isso parece anacrônico, se isso é supostamente algo do Velho Testamento, que eles sabem tanto sobre Cristo. Minha resposta a ele foi basicamente: bem, se você não acredita que Joseph Smith foi inspirado, então é anacrônico. Mas se você acredita, então, para mim, isso é óbvio. É claro que Deus quer que seus filhos conheçam Cristo desde o início. Sinto-me melhor pensando em um Deus que ensinou seus filhos desde o início sobre Cristo, em vez de dizer: bem, vou manter Cristo escondido durante os primeiros 3/4 da história e então talvez comecemos a ensinar as pessoas sobre Cristo. Isso não faz sentido para mim. É claro que ele quer ensinar sobre Cristo desde o início. Carrie, adorei o que você disse sobre as famílias serem confusas. As situações sobre as quais estamos lendo até agora são confusas e o evangelho foi pregado. O que é, você sabe, sinônimo de boas novas. Mas vejo a confusão. No entanto, há boas novas. Há esperança, há cura. Tudo isso está por vir por causa de Cristo. Portanto, o evangelho é pregado para que permaneça até o fim do mundo. Quero dizer, isso é uma boa notícia. Concordo. E, à medida que avançamos, eu adoraria ler cada versículo deste capítulo, mas é um capítulo tão longo e bonito que não seremos capazes. Portanto, se estivermos pulando algo sobre o qual vocês queiram falar, por favor, interfiram. Mas acho que você está certo. A boa notícia é sobre Cristo, mas há outro tipo de boa notícia chegando para Adão e Eva aqui, porque, se nos lembrarmos do capítulo 5, eles começaram a ensinar seus filhos sobre Cristo, e então Satanás veio e disse: não acreditem nisso. E seus filhos decidiram seguir Satanás. Eles ficaram devastados. Então, eles tiveram Caim. Só sabemos, por esta versão restaurada, que Caim não é o primeiro filho. Eles tiveram Caim e pensaram: tudo bem, ótimo. Temos um filho que seguirá a Deus. Caim faz um pacto com Satanás e se torna uma espécie de seu apóstolo principal, por assim dizer. Ele mata seu irmão. Isso é um desgosto para eles. Agora, finalmente, teremos um filho que seguirá a Deus. Todos os filhos de Adão e Eva decidiram não seguir a Deus. E é aqui, no início do capítulo 6, que temos um filho que seguirá a Deus. Não nos esqueçamos do versículo 1. Adão ouviu a voz de Deus e exortou seu povo a se arrepender. Ele foi instruído a fazer isso e realmente os exortou a se arrependerem. Não devemos ignorar isso, mas voltaremos ao significado do arrependimento mais adiante neste capítulo, se estiver tudo bem. Vamos anotar isso aqui, mas ele vai falar sobre arrependimento algumas vezes, o que não é surpresa. Então vemos Adão conhecendo sua esposa. Ela tem um filho e o chama de Sete. Adão glorificou o nome de Deus, pois disse: Deus me deu outro filho em lugar de Abel, que Caim matou. Porque depois de Caim, eles tiveram Abel e pensaram: bem, ele estava seguindo a Deus, mas foi morto. Deus se revelou a Sete e ele não se rebelou, mas ofereceu um sacrifício aceitável como seu irmão Abel, e a ele também nasceu um filho, e ele o chamou de Enos. Então agora teremos essa linhagem de pessoas que seguem a Deus. Na verdade, é apenas uma família e seus descendentes que seguem a Deus,
enquanto todo o resto do mundo segue Satanás. E essa é a história do Evangelho e do mundo. Deus trabalha por meio das famílias. O principal veículo de nosso transporte através do plano de salvação é a família. Deus trabalha com a família como esse veículo. Algumas famílias optam por não seguir a Deus, e normalmente temos uma família que o faz, e tentamos fazer com que todos façam parte dessa família. Enquanto fazemos isso, vamos olhar para o versículo 4 e então começar com esses homens. Então, até agora, temos Adão, Abel e Enos. Tenho certeza de que eles têm outros filhos, mas esses são os que nos foram contados em. Esses homens invocam o nome do Senhor e o Senhor os abençoa. E um livro de lembranças foi mantido, no qual foi registrado na língua de Adão, pois foi dado a todos aqueles que invocaram a Deus para escrever pelo espírito de inspiração. Bem, vamos ler mais um versículo. E por meio deles, seus filhos foram ensinados a ler e escrever, tendo uma língua pura e imaculada. Há tantas coisas fantásticas para explorar aqui. Eles estão invocando Deus e isso de alguma forma faz parte de um livro de lembranças. Eu estava lendo hoje, queria pegar uma citação que leremos em um segundo de Joseph Smith, e estava em uma carta para W. Phelps em 1832. E nessa carta, Joseph está falando sobre, precisamos escrever os nomes das pessoas que estão fazendo essas coisas, porque é assim que seus nomes são lembrados no livro da vida do Cordeiro, certo? Essa ideia de lembrar e anotar as coisas boas, nosso relacionamento oficial com Deus, nosso bom relacionamento com Deus, o que está acontecendo, isso se torna realmente importante. E de alguma forma, essa linguagem imaculada inspira José. Ele vai querer voltar à linguagem adâmica pura repetidas vezes em sua vida. Ele e W. Phelps brincam com isso de vez em quando. E esta é a citação que eu estava procurando, porque este é Joseph. Naquela carta ele diz: Ó Senhor Deus, livra-nos no tempo certo da pequena prisão estreita, quase como se fosse uma escuridão total de papel, caneta e tinta e uma linguagem tortuosa, quebrada, dispersa e imperfeita. Eles não conseguem transmitir a pureza e a verdade do Evangelho da maneira como o sentem e compreendem, mas de alguma forma existe uma linguagem que consegue, e um dia, acho que se todos nós falarmos telepaticamente ou algo assim, como isso funciona exatamente. Mas, em algum momento, seremos capazes de comunicar as verdades do Evangelho da maneira que elas merecem ser comunicadas, em vez de nossa linguagem tortuosa, quebrada e dispersa, que é uma prisão. Isso é ótimo, Carrie. Não sou o Joseph Smith, mas encontro a mesma coisa em minha vida quando quero expressar meus sentimentos. É simplesmente difícil. Quase me vejo querendo usar mais símbolos, como os antigos escritores judeus, para expressar sentimentos em vez de palavras descritivas. Simplesmente não parece encaixar. Sabe, quando você diz que o Evangelho é incrível, aquele filme foi incrível e essas coisas não são a mesma coisa. Isso mesmo, eu concordo com você. Essa é uma das razões para os símbolos e para o quão poderosos e bonitos eles são. Mas vou lhe dizer, eu tento ser um bom diarista, às vezes sou melhor do que outros, mas tento ser um bom diarista, mas muitas vezes acho que é um exercício frustrante porque, quando escrevo sobre as experiências ou os sentimentos que tenho de natureza espiritual, acabo usando sempre a mesma palavra. Foi ótimo. Foi maravilhoso. Nada captura o que sinto quando tenho essa experiência, ou quando tento escrever sobre ela, sinto pelo menos uma parte disso novamente, e simplesmente não consigo capturar. Então, sinto que isso é uma coisa meio idiota, que é um diário idiota. O que vou fazer com ele? Porque não consigo capturar isso. Sim. John, você tem alguma coisa aí? Eu tinha acabado de sublinhar quando você começou a falar sobre isso. As crianças eram ensinadas a ler e escrever. A ideia de ler e escrever, eu me lembro que nas aulas de inglês meus professores ficavam loucos com toda a ideia da linguagem e que ela podia ser registrada e tal, e que pequenos símbolos podiam falar conosco e se comunicar conosco, e isso entrava por um ouvido e saía pelo outro e ganhava velocidade na viagem. Levei anos para realmente entender que é incrível que eles pudessem registrar. Coisas tão cedo que ensinavam as crianças a ler e escrever, isso é muito importante.
Às vezes consideramos a alfabetização algo natural, mas é impressionante que isso seja mencionado tão cedo. Há um poder em estudar as Escrituras e as coisas do Evangelho que cria alfabetização. E então a alfabetização nos permite obter mais do nosso estudo das Escrituras e do Evangelho. E há uma espiral ascendente maravilhosa aí que acho que às vezes subestimamos o poder de reunir nossas famílias para estudar a palavra juntos. É algo maior do que acho que reconhecemos. Sim, presumo que todos recebemos um e-mail ontem que nos incentivou a usar podcasts e coisas do gênero para apontar que existem outras traduções. Não há outras traduções do livro de Moisés. Em inglês, há outras traduções que às vezes eu adoro a versão King James. Acho que há um poder em ensinar meus filhos a ler a versão King James, que lhes permite ter mais domínio da língua e assim por diante. Mas que existem outras versões da Bíblia que ajudam a transmitir coisas diferentes. E tudo isso está envolvido nessa ideia do poder da linguagem, mas também de estar preso a uma linguagem quebrada, distorcida, dispersa e imperfeita. Às vezes, olhamos para essas outras traduções e elas podem nos ajudar. E você pode consultar ferramentas como netbible.org ou Blue Bible. Existem todos os tipos de recursos online que podem ajudá-lo com diferentes traduções da Bíblia e pesquisar o que era o hebraico ou, quando chegamos ao Novo Testamento, o grego e assim por diante. Vivemos em uma época em que os recursos são abundantes, e isso é fantástico. Esperamos que isso possa nos ajudar a superar essa prisão quebrada da linguagem, mas a verdadeira chave para superar a prisão do inglês, espanhol, português e, seja qual for a língua que você fala, é o espírito. É isso que supera a linguagem quebrada e distorcida. E acho que aprendemos isso na sessão 50, especialmente, mas essa ideia, não importa o quão bem seja dita, não é bem dita o suficiente para transmitir a verdade do Evangelho. A pessoa que está falando precisa ter o Espírito com ela e, então, quando você ouvir ou ler ou o que quer que seja, você precisa ter isso. E é assim que você supera e entende a verdade, apesar da natureza falha do nosso processo de comunicação. Às vezes me pergunto se, quando os profetas têm visões que não podem ser escritas, não é porque não, isso é um segredo, não conte a ninguém, é porque não há linguagem para descrever o que acabei de ver. Talvez isso também faça parte. É porque não há linguagem para descrever o que acabei de ver. Talvez isso também faça parte. Acho que sim. Como quando você pensa em 3º Nef 17, na bênção das crianças, e diz que elas não conseguem escrever algumas coisas. Acho que muito disso é como se tivéssemos sentido coisas que não há como descrever. E Cristo nos ensinou coisas que simplesmente não conseguimos. Quero dizer, o que sentimos e compreendemos quando Ele nos ensinou, não conseguimos descobrir como escrever. E observe o simbolismo que ele usou quando disse isso. Novamente, estamos fazendo o possível para tentar transmitir a verdade que ele estava tentando transmitir ali. O simbolismo ajuda, mas ainda é preciso o espírito para realmente compreender. Bem, vamos dar uma olhada no próximo versículo. Acho isso realmente intrigante. Há um antecedente faltando aqui em algum lugar. Versículo 7. Lembre-se de que a última coisa é que eles estão ensinando-os a escrever nessa língua pura. E então diz: agora, esse mesmo sacerdócio que existia no início também existirá no fim do mundo. Ok, entendo que está dizendo que o que existia no início existirá no fim. Mas onde estava falando sobre o sacerdócio? Tem que voltar à ideia de que falamos anteriormente quando se trata de uma ordenança confirmada a Adão. Quero dizer, está implícito que isso é feito pelo sacerdócio. Portanto, qualquer que seja o sacerdócio presente enquanto eles estão passando por essa ordenança, ele quer que saibamos que isso estava lá no início e vai durar por toda a história da Terra, assim como algumas das outras coisas sobre as quais ele está falando. Essas são coisas eternas, elas vão continuar existindo. Como dissemos, não é que Deus as tenha escondido durante os primeiros 3/4 da história. Deus disponibilizou essas coisas para seus filhos desde o início e elas estarão lá até o fim. Todo mundo sabe disso, mas o sacerdócio de Melquisedeque, bem, Melquisedeque ainda não havia nascido. Sim,
E aprendemos, você sabe, em Doutrina e Convênios e outras fontes, que o nome completo do sacerdote é Santo Sacerdócio segundo a ordem do Filho de Deus. Portanto, isso vem de muito tempo atrás, e mais tarde teremos outras maneiras de descrevê-lo, mas E remonta a antes mesmo da criação do mundo. sim, tem que ser assim. É o poder pelo qual o mundo foi criado. Tem que ser assim. Que coisa grandiosa fazer parte disso. E esse poder foi delegado ao homem. É assim que Deus governará seu reino do início ao fim. Provavelmente já mencionei isso antes, Hank, mas comprei uma edição de Quem é Quem na Bíblia. Fiquei intrigado para ver o que diriam sobre Melquisedeque, porque sem a JST ele é um pouco estranho. Espere, ele não tem mãe nem pai, sem princípio de dias nem fim de anos. E a JST diz que seu sacerdócio era sem mãe nem pai, sem princípio de dias. Isso faz sentido. O sacerdócio sempre existiu. Tinha que existir para criar o mundo em primeiro lugar. Sim. Bem, e é aí que entra o versículo 8. Não vamos ler tudo, mas é uma profecia. Não nos diz exatamente qual é a profecia, mas deve ter a ver com Cristo e o sacerdócio. Talvez se refira à profecia no início do capítulo 5, onde ele foi cheio e começou a profetizar sobre todas as famílias da terra e assim por diante. Talvez seja a isso que se refira, mas de qualquer forma, ele profetiza ao ser movido pelo Espírito Santo. E uma genealogia é mantida dos filhos de Deus. Esta será uma definição diferente de filhos de Deus daquela que costumamos usar. É uma definição que encontraremos no final deste capítulo. Todos nós somos filhos de Deus, mas você se torna filho de Deus de uma maneira diferente. E vamos nos aprofundar mais nisso à medida que você é gerado por Ele ao fazer convênios com Ele. É isso que deve significar aqui. Pelo menos é assim que eu interpreto quando fala sobre os filhos de Deus. E é o livro das gerações de Adão e assim por diante. Todo esse sacerdócio, convênio, Cristo e registro ou acompanhamento das coisas estão de alguma forma ligados entre si e a linguagem. É tudo um pacote completo de... E vimos a mesma coisa neste ponto. Há apenas alguns meses, quando estávamos lendo em Doutrina e Convênios sobre batismos pelos mortos e a necessidade de ter um registrador e garantir que você mantenha o controle dessas coisas para que, quando forem registradas aqui, sejam registradas no céu e assim por diante. Sempre que recebemos o poder do sacerdócio, ordenanças, selamentos e eternidade, de alguma forma a linguagem, o registro e a escrita estão envolvidos nisso. Estou convencido de que estou vendo apenas a ponta de um iceberg importante e que não estou compreendendo tudo o que é importante ali. Suspeito que vocês saibam, então adoraria ouvir. A resposta está no final. Isso mesmo, seria ótimo. Não seria ótimo se pudéssemos ter um conjunto de escrituras com as respostas no final? Sim, basta ir até o final. Costumo dizer aos meus alunos que tenho o mesmo livro. Tenho as mesmas escrituras que vocês, exceto que o meu tem a data da segunda vinda. Fora isso, são exatamente as mesmas. Ok, eu sei onde fica seu escritório. Vou dar uma passada lá e ler isso. Sim. Enfim, agora voltamos a esses homens e mulheres criados, abençoados e chamados de Adão. Então, Adão é tanto um nome quanto uma palavra que significa humanidade. Acho que é provavelmente a isso que se refere aqui, a humanidade, cujo nome é Adão. Continuamos. A próxima coisa que temos, a partir do versículo 10, é uma lista muito semelhante ao capítulo 5 do Gênesis, desses grandes pregadores da justiça, e veremos essa frase aqui em um segundo. E ela registra quem é filho de quem. Não nos dando todos os seus filhos, apenas aqueles que parecem ter acabado exercendo algum tipo de função de presidência ou pregação ou algo parecido, e nos diz quanto tempo eles viveram, e são grandes e longos períodos de vida. E eu não sei se isso é literal ou se é uma maneira de dizer que estamos em uma era diferente ou algo assim, certo? E essa é outra coisa que vale a pena pensar enquanto falamos sobre as chaves para entender a Bíblia. Falamos sobre como ela costuma ser muito simbólica e eu não acho que devemos usar isso como uma maneira de dizer, ok, bem, isso não aconteceu e descartar a historicidade da Bíblia. Acho que isso é um problema.
Mas devemos reconhecer que, às vezes, exigimos deles um padrão de literalidade que não exigimos de nós mesmos. Na verdade, vou dizer da seguinte maneira: já disse 1000 vezes que não devemos levar os números muito à letra, e vocês percebem o que fiz aqui. Provavelmente já disse isso mais de 1000 vezes, mas essa é a nossa maneira de dizer muitas vezes, certo? Ou ainda mais ridículo do que isso é se dissermos: já disse isso um monte de vezes. Bem, um monte é uma medida de peso. Se alguém daqui a 100 anos estiver lendo o que eu disse, vai pensar: o que ele quer dizer? Uma tonelada, como ele pode dizer isso? Muito obrigado, certo? Não faz sentido. Acho que às vezes não entendemos porque temos expressões idiomáticas diferentes, às vezes não entendemos o que eles estão dizendo, então talvez esses sejam literalmente os anos em uma de suas versões dessa tradução de Joseph Smith. Joseph realmente mudou a idade de Adão para 1000. Isso significa que eram realmente 1000 ou é apenas Joseph dizendo sim? Um grande período de tempo. E pode ser que, no momento em que quem está escrevendo isso escreve, não saiba exatamente quanto tempo, então apenas mencione números que significam que foi muito tempo, certo? Muito tempo. Sim. Carrie, certa vez perguntaram ao presidente Oaks se os santos dos últimos dias interpretam a Bíblia de forma figurativa ou literal. E ele respondeu: algo entre os dois? Sim, eu realmente adoro isso. Algo entre os dois. Em algum lugar. Eu diria que ambos. Sim, quero dizer, ambos. Certo. Algumas coisas são literais e figurativas muitas vezes, e algumas coisas são uma coisa e outras são outra, e você está certo, em algum lugar entre os dois. Sim, gosto disso, vou usar isso, é bom. Vou usar isso muito. Sim, isso mesmo. Se pudéssemos, usaríamos isso muito. Eu usaria isso muito. À medida que avançamos, obtemos essas listas de grandes pregadores sobre os quais sabemos muito pouco. De certa forma, isso enfatiza a importância de manter registros e uma família, mas temos esse período que chamamos de ordem patriarcal. E, se estiver tudo bem, gostaria de falar um pouco sobre isso, porque acho que esse título e essa frase são um pouco problemáticos. Eles são usados porque era uma frase usada há muito tempo, quando isso era menos problemático, né? Mas na verdade vem de uma espécie de sociedade romana e da sociedade ocidental baseada na sociedade romana, onde o pai, que é o que patri significa, vem de patre. O pai trata-se de pais e filhos, mas vou lhe dizer uma coisa, este é um exercício que faço nas minhas aulas, e é interessante para mim ver que mudou um pouco nos últimos anos, de uma forma que considero positiva, porque comecei, na verdade foi em 1995, a primeira vez que dei aula na BIBTU, uma aula sobre a pérola de grande valor, e comecei a fazer isso naquela época. Eu perguntava: o que é a ordem patriarcal? A resposta mais comum que eu recebia era: bem, é a governança de pai para filho. Eu tentava corrigir gentilmente e dizia: ok, gosto disso, mas talvez possamos expandir um pouco? Pelo menos essa é a minha opinião. Essa é a minha definição. É a governança do reino de Deus por meio da família. Portanto, não se trata apenas de pai e filho. Depois de lecionar por cerca de 10 anos, recebemos este maravilhoso discurso do presidente Oaks sobre a diferença entre a ordem patriarcal e a hierárquica, no qual ele deixa claro que a ordem patriarcal é uma parceria plena e igualitária. Trata-se realmente das famílias. Não se trata apenas de pais e filhos, mas como usamos a palavra patriarcal, sua raiz latina carrega essa noção de apenas homens, e isso não é preciso. Temos uma linguagem quebrada, distorcida e dispersa que nos aprisiona aqui. Temos um termo que não faz justiça ao que realmente estava acontecendo, e pode ter acontecido para eles culturalmente de forma um pouco diferente do que acontece aqui, mas sabemos que o princípio é que isso deve ser uma parceria plena e igualitária, mesmo que sejam responsabilidades diferentes e eles provavelmente tivessem maneiras diferentes de dividi-las do que na época de Joseph Smith e tivessem maneiras diferentes de dividi-las do que nós. Pode ter parecido diferente, mas é uma parceria de uma forma ou de outra. E descobri nos últimos anos que, ao fazer essa pergunta, em vez de sempre ter que orientar os alunos em relação à questão da família,
Estou realmente fazendo com que os alunos cheguem a essa conclusão por conta própria. Acho que os ensinamentos do presidente Oaks, do presidente Nelson e de outros que nos ensinaram isso tão bem, estão mudando um pouco nossa compreensão do que significa ser patriarcal ou voltado para a família. E isso é um marco. O presidente Oaks fez mais para nos ensinar sobre os aspectos do sacerdócio. É como se a cada 2 anos ele desse um discurso que, se reuníssemos todos eles, seria um manual fantástico sobre o sacerdócio, mas ele fez mais para nos ajudar a entender como o sacerdócio funciona em nossa vida e em nossa família do que qualquer outra pessoa que eu possa imaginar. Esse em particular, desde que ele fez esse discurso, não consigo ensinar Gênesis ou o livro de Moisés sem usar esse discurso. Ele explicou muito bem o que é essa ordem e essa era que chamamos de era patriarcal. E é maravilhoso. Às vezes gostaria de ver mais sobre a parceria entre marido e mulher descrita nas Escrituras. Talvez isso não esteja listado lá. Eis o que sei. Sei que, quando estou cheio do Espírito Santo, amo minha esposa de forma mais pura, e quando ambos temos o Espírito Santo, somos parceiros iguais. Acho que é seguro supor que essas pessoas de quem estamos falando tinham a plenitude do Espírito Santo e que também agiam assim. Que o Espírito Santo lhes trazia esse mesmo amor e igualdade. Seria justo dizer isso? Com certeza. Não posso citar exatamente, mas lembro-me do presidente Hinckley ter falado um pouco sobre isso em sua entrevista no programa 60 Minutes, quando foi pressionado um pouco sobre o assunto e ele simplesmente disse: "Então isso significa que o marido é o chefe?" E ele disse algo como: "Você sabe que não é assim que funciona. Qualquer pessoa que tenha um bom casamento sabe que não é assim que funciona." Eu concordo plenamente com você. Quanto mais sinto o Espírito, mais tenho uma mentalidade de trabalho em equipe e um relacionamento com minha esposa, e quanto mais tenho uma mentalidade de trabalho em equipe e um relacionamento, mais sinto o Espírito e mais nos amamos. É assim que funciona. E culturalmente, era um pouco diferente em épocas diferentes e assim por diante, mas essa verdade sempre fez parte da vida. Você não pode ter o Espírito com você se não estiver tratando seu cônjuge da maneira certa. Isso vale para homens e mulheres. Sim, a história que costumamos contar na tradução do livro de Mórmon, em que Joseph não conseguia traduzir, não conseguia obter a revelação e percebeu que tinha uma discussão com Emma, ou algum tipo de desacordo, e precisava se reconciliar antes de poder seguir em frente. Pense em todas as maneiras como podemos aplicar isso aos nossos dias. E isso realmente ajuda a tornar nosso casamento uma prioridade. Se eu quiser fazer qualquer coisa, não posso cumprir meu chamado, seja ele qual for. E talvez ela também não consiga cumprir o dela muito bem, a menos que estejamos trabalhando em nosso relacionamento. Acho que podemos fazer algumas suposições seguras sobre o Espírito Santo. Que se essas pessoas têm o Espírito Santo, elas terão a igualdade que todos esperamos que elas tenham e que esperamos ter. Sim, elas terão amor e arrependimento em seus casamentos. Quando cometerem erros em seus casamentos, não haverá cônjuges perfeitos, mas elas se arrependerão umas com as outras e se ajudarão mutuamente. E não se trata apenas dos casamentos. Uma das coisas que estamos percebendo como povo e, bem, provavelmente os líderes da igreja já perceberam isso há muito tempo, mas como povo estamos tentando entender melhor, é que se trata de relacionamentos em geral, relacionamento com Deus, relacionamento uns com os outros. Eu diria que se você tem problemas em relacionamentos importantes, será difícil ter o Espírito com você, seja com seu cônjuge, com outros membros da família, com alguém da ala, com seu vizinho. Eu diria que pacificadores são necessários em todos os relacionamentos. E o Espírito Santo pode ajudá-lo com isso. Sim, com certeza. Bastante. E você provavelmente está ouvindo isso e pensando que precisa pedir para outra pessoa ler isso. É isso mesmo, nós ouvimos. Ah, relacionamento. Sim, essas outras pessoas são difíceis de conviver. O que há de errado com elas? O presidente Nelson fez um ótimo trabalho ao nos chamar a atenção para isso. Vou lhe dizer a frase que prefiro. Bem, a ordem patriarcal é ótima em alguns aspectos. Este capítulo nos dá uma frase que podemos usar e que acho um pouco menos complicada. Problemático, sim. E está no versículo 23.
Temos algumas coisas a abordar antes disso, mas no versículo 23, eles são chamados de pregadores da justiça. Essa é uma ótima expressão. Esta é a era dos pregadores da justiça. Poderíamos dizer que é a herdeira da ordem patriarcal, e pregadores da justiça não carrega automaticamente a linguagem familiar. Portanto, não é perfeita, mas podemos dizer que são pregadores da justiça dentro de uma ordem familiar. E o reino de Deus está sendo governado em uma ordem familiar, que, aliás, é também o nosso futuro. Em algum momento, o reino de Deus será governado apenas por meio da família, como era durante esse período. Estamos em um hiato estranho, em que temos essa divisão de que o presidente Oaks falou em seu discurso, em que temos uma ordem hierárquica e uma ordem patriarcal, mas o futuro do reino de Deus é a família. Isso acontecerá por meio das famílias, à medida que todos nós formos selados juntos. E isso é parte do objetivo de nos selar a todos juntos. Joseph Smith nos deu o evangelho mais belo e completo, não foi? Se voltarmos um pouco, temos Sete vivendo e tendo uma idade de filhos. Uma das coisas importantes que precisamos observar está no versículo 15. E os filhos dos homens eram numerosos em toda a face da terra. E naqueles dias, Satanás tinha grande domínio entre os homens. E se enfurecia em seus corações. E a partir daí vieram guerras e derramamento de sangue, e a mão do homem se voltou contra seu próprio irmão, causando a morte por causa de obras secretas em busca de poder. Infelizmente, essa é a história do mundo. Chegamos aqui ao que usaremos uma palavra para nos fazer parecer inteligentes, porque é realmente disso que se trata todo este programa. Estamos tentando parecer inteligentes. Vamos usar a palavra bifurcação, que significa dividir em duas partes. A raça humana está continuamente sendo bifurcada. Você tem aqueles que escolhem seguir Satanás e aqueles que escolhem seguir Deus. Por um tempo, há momentos em que você pode tentar existir no meio, mas nunca pode ficar lá por muito tempo. Diferentes irmãos nos ensinaram sobre isso de maneiras diferentes. O presidente Ballard falou sobre permanecer no bom navio Sião, e que, se você sair dele, ele estará se movendo mais rápido e talvez você não consiga voltar. Neil A. Maxwell usou a analogia de um trem que está ganhando velocidade e, se você sair dele, será mais difícil voltar. Estamos em um desses períodos em que estamos nos tornando cada vez mais bifurcados. Ou você vai fazer parte dos que seguem Satanás, com Satanás enfurecido em nossos corações, guerras e derramamento de sangue, ou você vai fazer parte do reino de Deus. E é exatamente isso que veremos aqui em Moisés, capítulo 6, essa divisão entre Sião e todos aqueles que seguem Satanás, mas acho que estamos vendo isso em nossos dias. Essa não é apenas minha ideia. Estou percebendo isso ao ler os líderes de nossa igreja, que precisamos estar muito conscientes de que é hora de nos unirmos solidamente a Sião, porque se você está tentando viver bem, como o Elder Maxwell costuma dizer, é viver em Sião, mas manter uma casa de verão na Babilônia. Em algum momento, você não vai conseguir continuar. A fronteira será fechada e você ficará preso no lugar errado. Não podemos dedicar tempo a todos os versículos. Então, vamos passar a falar sobre Enoque e teremos que pular alguns desses versículos sobre Mahalaleel e Cainã. Há uma coisa que vale a pena notar, porque às vezes as pessoas ficam confusas. Se formos ao versículo 17, Enos viveu 90 anos e gerou Cainã. Agora, este é Cainã, às vezes as pessoas confundem isso com Caim, mas não é Caim. E com a terra de Canaã que encontramos em Gênesis e Êxodo, que se escreve com 2 As, não se escreve AI. Este é um lugar diferente e não queremos nos confundir com ele, mas é aí que termina este Cainã, sobre o qual ouvimos muito pouco, mas acabamos com a terra sendo chamada em sua homenagem. Enoque se referirá ao seu povo como o povo que está centrado em Cainã. Portanto, ele é uma figura mais significativa do que ouvimos falar. Ele é um desses pregadores da justiça que parece ter um efeito real sobre a família. Mas vamos pular para Enoque,
porque Enoque é realmente o tema principal deste capítulo. Que história poderosa! Como você disse no início, temos essa pequena frase e vamos ver o resto do capítulo 6 e o capítulo 7 sobre Enoque, e é algo simplesmente incrível. No versículo 25, Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém. E aconteceu que Enoque viajou pela terra entre o povo. Enquanto viajava, o Espírito de Deus desceu do céu e repousou sobre ele, e ele ouviu uma voz do céu dizendo: Enoque, meu filho, profetize a este povo. Agora, isso é interessante. Ele não está apenas dizendo o que profetizar, mas é bom que ele esteja dizendo a ele para profetizar. Achamos que profetizar significa dizer às pessoas o que vai acontecer no futuro. Muitas vezes, não é isso. E aqui, não é isso que ele está dizendo. Isso é o que ele está dizendo. Profetize a este povo e diga-lhes: arrependam-se, pois assim diz o Senhor. Estou irado com este povo, e minha ira ardente se acendeu contra eles. Então, isso é algo que está acontecendo com eles naquele momento. E essa ideia de arrependimento é o que Adão foi instruído a dizer às pessoas, e depois ele é instruído novamente a dizer isso às pessoas. E é isso que Enoque está sendo instruído a dizer às pessoas. Nos foi dito para pregar nada além do arrependimento, então precisamos ter certeza de que entendemos isso. Mas neste momento, gostaria de me concentrar nessa ideia de que Deus está irado com esse povo e nos diz o motivo. Essa é outra ferramenta para estudar as Escrituras. Procurar palavras causais. Qualquer uma dessas palavras que indique que isso está relacionado àquilo. Portanto, palavras como porque, assim, portanto, por, esse tipo de palavra. E temos uma aqui. Deus está irado com este povo, e minha ira se acendeu contra eles, pois seus corações se endureceram, seus ouvidos estão surdos, e seus olhos não conseguem enxergar ao longe. Agora, devo dizer que a última linha disso é um pouco confusa para mim. Eu entendo por que Deus ficaria zangado, porque nossos corações se endureceram. Isso implica que simplesmente não queremos deixar a palavra de Deus entrar em nossos corações, e nossos ouvidos são surdos. Isso significa que poderíamos ouvir, mas estamos escolhendo não ouvir. Estou sentado aqui como um cara que usa óculos grossos. Minha visão não é muito boa e ele está chateado porque as pessoas não conseguem enxergar longe. Minha inclinação é dizer: bem, não está na capacidade humana enxergar longe, simplesmente não somos capazes disso. Se estiver tudo bem, vamos passar para outro versículo que achei que é muito semelhante a este. Então vamos ao livro de Jarom. Vamos ao primeiro capítulo, se estiver tudo bem, do livro de Jarom, já que é o único capítulo. Como é o único, sim. Vamos dar uma olhada no livro de Jarom. Vamos começar no versículo 3. Vocês se lembram daquela tríade, que seus corações eram duros, seus ouvidos eram surdos, e eles não podiam ver de longe. Versículo 3. Eis que é conveniente que muito se faça entre este povo, devido à dureza de seus corações e à surdez de seus ouvidos. Agora, ele vai acrescentar outra coisa aqui, mas a próxima coisa é a cegueira de suas mentes. Isso se parece muito com não verem longe. E então ele diz, e a rigidez de seus pescoços. Então ele tem outra coisa aí, e ele diz, Deus é extremamente misericordioso para com eles e ainda não os varreu da face da terra. Então temos essa ira novamente. Vamos ler o versículo 4, acho isso muito interessante. Há muitos entre nós que têm muitas revelações, pois nem todos são obstinados, tantos quantos não são obstinados, e têm comunhão com o Espírito Santo, que se manifesta aos filhos dos homens de acordo com a sua fé. Jarom acaba de nos dizer a chave para não sermos cegos de mente, ou, em outras palavras, para vermos longe. E essa chave é a revelação. Eu estava certo. Não sou capaz de ver longe, nem fisicamente, nem espiritualmente, mas Deus é. Portanto, se eu não tiver o coração endurecido, se não for obstinado, se não tiver a audição embotada, terei o Espírito que me permitirá ver longe.
Isso me lembra o presidente Nelson nos dizendo que é melhor termos o Espírito Santo conosco. Se não tivermos revelação, não sobreviveremos espiritualmente nos últimos dias. Acho que precisamos ser capazes de ver longe. Não sei se você tem alguma opinião a respeito disso, e vamos entrar nessa questão toda de videntes. Essa é a preparação para Enoque se tornar um vidente, certo? Mas não sei se você tem alguma opinião sobre Deus estar chateado com as pessoas que são. Se continuarmos em Jarom, você lê no versículo 5 que essas eram pessoas que cumpriam muito bem a lei de Moisés. Então, elas cumpriam a lei de Moisés. Eram muito obedientes, mas ele ainda assim estava muito irritado com elas e pensando em expulsá-las da terra porque, apesar de sua obediência, elas eram duras de coração, surdas, cegas ou incapazes de enxergar longe. Parece-me que Deus leva muito a sério o fato de termos inspiração ou revelação regularmente. Carrie, estou sentado bem na frente de um estudioso de Isaías e penso: esses corações, ouvidos e olhos me lembram o chamado de Isaías. Engordem o coração deste povo. Seus ouvidos estão surdos, seus olhos estão fechados. E fiquei impressionado com o fato de que esse chamado de Isaías foi repetido em todos os evangelhos e no livro de Atos. Aqui está novamente: corações, ouvidos e olhos. E é uma descrição tão bonita de receber o Evangelho. O coração precisa estar aberto para ele, precisa ser capaz de ouvir, ver longe, ou ouvir os videntes que podem ver longe. Não sei. Você já relacionou isso com o chamado de Isaías, com esse versículo? Sim, e acho que você está certíssimo. Em Jarom era uma espécie de quarteto, mas há um trio que aparece em todos os lugares com seus olhos, seus corações e seus pescoços sendo adicionados em muitos lugares, mas o coração, os ouvidos e os olhos. O que é interessante para Isaías é que Deus está basicamente dizendo: você terá que falar com essas pessoas de uma maneira que só elas possam entender. E Cristo é quem nos explica isso bem. Somente aqueles que estão dispostos a se esforçar não terão o coração endurecido, os olhos cegos e os ouvidos surdos, que há algo sobre ter que se esforçar para ter o Espírito com você. Talvez eu coloque desta forma: sei que houve uma vez, isso foi em uma reunião de presidentes de estaca e presidentes de missão, então não posso verificar isso, não há nota de rodapé, mas meu presidente de missão estava nessa reunião e voltou e nos relatou isso. O presidente Packer estava lá e houve uma sessão de perguntas e respostas, e ele ficava dizendo: bem, sobre isso, vocês terão que deixar o Espírito guiá-los, e em outra questão, vocês terão que deixar o Espírito guiá-los. E então, finalmente, alguém perguntou: ok, então como podemos ter certeza de que teremos o Espírito conosco para nos guiar? E a resposta dele, disse meu presidente de missão, foi composta por duas palavras: conquistem isso. Todos sabemos o que precisamos fazer. São as respostas da primária. Todos sabemos tudo o que precisamos fazer para ter o Espírito conosco. Só precisamos realmente fazer isso. Aquele versículo sobre Deus estar irado, John, você sabe onde está. Alma cita. Acho que é Zenock. Tu estás irado com este povo, ó Senhor, por que não compreendeste? É Alma 33:16, acho. Bom trabalho, John. Porque eles não compreenderão as misericórdias que lhes concedeste por causa do teu filho. Sim, o que você vê aí, John? Porque sei que você adora esse versículo. Eu adoro esse versículo. Quando você lê Alma 33, você pensa: ah, estou entendendo o que Alma está fazendo. Ele está mostrando a eles que Deus terá um filho, citando alguns profetas das placas de latão. Mas não perca o que mais está no versículo. Eles não compreenderão as tuas misericórdias. Não é que eles não possam. Eles simplesmente se recusam. Eles se recusam a compreender o quanto Deus é misericordioso. O que é? Uau, algo muito legal para se refletir. Esse é Stephen Robinson. Acredite em Cristo. Não apenas acredite nele quando ele diz que perdoa. Você está com raiva porque se recusa a entender como ele é misericordioso. Essa é a outra razão pela qual gosto desse versículo. Não apenas porque reforça o argumento de Alma de que Deus terá um filho. Sim. E essa palavra irritado é interessante. É quase frustrado, desapontado. Sentir-se motivado a fazer algo para corrigir a situação. Certo. Triste com o rumo que isso está tomando. Às vezes, quando encontramos pessoas que estão saindo do caminho, você não fica com raiva.
Você apenas pensa, eu sei como esse filme termina. Já vi esse antes. É frustrante. Você pensa, não faça isso. Eu, o Senhor, perdoo os pecados. O que é isso na seção 63? Ele repete isso várias vezes. Então entenda a misericórdia dele. Ele é misericordioso. Mas uma das coisas que acho que veremos, esta é outra ferramenta para compreender o Velho Testamento. Veremos que a ira de Deus é geralmente... Bem, temos até esta frase em Jeremias, onde ele tem misericórdia e ira. É algo que ele precisa fazer para corrigir uma situação que é um problema. E assim, a ira se torna uma humilhação. Ele humilha, dispersa, varre, seja lá o que for, varre da face ou o que for. Ele precisa fazer algo para que isso mude, porque eles estão em um ponto em que não estão mudando por meio de súplicas. Acho que, nos dias de hoje, pensamos em raiva, como ele perder a paciência. Perder o controle. Sim, Deus não perde o controle. Ele não agarra a terra e a chuta pelo universo. Ele está frustrado, zangado, triste. Todas essas são emoções muito válidas. Para o meu podcast, temos feito algumas pequenas mesas redondas. E há uma que fizemos sobre a raiva de Deus. E foi interessante que todos os 3 que participamos chegamos à mesma conclusão independentemente, que é: eu li sobre a raiva de Deus nas Escrituras. Como um ser caído, não sou capaz do tipo de raiva sobre a qual lemos nas Escrituras. Minha ira sempre dá errado. Deus, como um ser exaltado, tem uma capacidade diferente da minha. Acho que houve momentos na minha vida em que eu sei que houve momentos na minha vida em que eu lia sobre a ira de Deus e pensava, tudo bem, então, embora eu esteja justificado nisso, percebi que não, porque eu não faço isso da maneira que Deus faz. Eu simplesmente não sou, tentei e não sou capaz. Isso é interessante, porque eu diria, eu posso ficar com raiva. Eu posso ficar com raiva. Deus fica com raiva. E você está dizendo que não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Eu tentei e não funcionou. Sim. Você continua usando essa palavra. Acho que ela não significa o que você pensa que significa. Acho que não significa o que você pensa que significa. Que bom, que bom. Carrie, até agora tem sido fantástico. Minhas escrituras estão cheias de anotações. Vamos continuar. Parece ótimo. Vamos pular para quando Enoque tem a chance de responder a Deus. Então Deus diz a ele que precisa chamar as pessoas ao arrependimento e assim por diante. Versículo 31. Quando Enoque ouviu essas palavras, prostrou-se diante do Senhor e disse: Por que achei graça aos teus olhos, sendo eu apenas um jovem e sendo odiado por todo o povo? Acho que ele deveria acrescentar: Eu vou comer minhocas em algum lugar por aí. Pois sou lento para falar, porque sou teu servo. Este é Enoque se sentindo tão indigno. Não tenho ideia se ser lento no falar significa que ele gaguejava como algumas pessoas dizem. Pode significar apenas que ele se sente incapaz de pensar bem na hora ou algo assim. Mas o que eu realmente acho que é o que todos nós sentiríamos se Deus nos chamasse para ir e dizer ao mundo para se arrepender. Ele realmente se sente inadequado. Completamente inadequado, como acho que a maioria de nós já se sentiu em algum momento. O fascinante é a resposta de Deus para ele. E o Senhor disse a Enoque: Vá e faça como eu lhe ordenei. E nenhum homem te ferirá. Abra a tua boca e ela será enchida. Então, essa é a resposta para o problema dele, certo? Eu sou lento para falar. Apenas comece a falar. Eu cuidarei disso. É o que Deus diz. Eu te darei expressão, pois toda a carne está em minhas mãos, e farei o que me parecer bom. Isso é Deus lembrando a Enoque e, por extensão, a nós. Sempre que você receber um chamado para o qual não se sente à altura, o menor dos quais será como o chamado de ser pai. Ninguém está à altura disso. Mas seja qual for o seu chamado, não nos sentiremos à altura, e Deus diz que essa não é a questão. A questão é, você irá e fará. Você se move, abre a boca, começa a mover os pés, e eu cuidarei do resto. Acho que ouvi isso no seu programa pela primeira vez. Essa frase de que Deus não pode dirigir um carro estacionado, certo? Você só precisa começar a andar, e eu farei o resto. E isso é muito assustador,
Mas é exatamente o que Deus pede de nós. Sim, comece a agir. Adoro quando Neff recebe a ordem de construir o barco, ele pensa, bem, não sei como fazer isso, mas sei como fazer ferramentas. Vou começar com o que sei fazer. Sim, exatamente. Essa ideia de abrir a boca e ela será preenchida. Às vezes, provavelmente todos vocês já tiveram essa experiência em que alguém lhe faz uma pergunta e você sabe que é uma pergunta importante e sabe que precisa da resposta, mas não sabe qual é a resposta. Então, enquanto ora em seu coração, ajude-me com isso, é tudo o que tenho tempo para fazer. Preciso de ajuda aqui. Mas, quando você começa, algo vem que está além do que você pensava ou entendia. Simplesmente vem. Deus trabalha conosco dessa maneira. Foi o que o Elder Maxwell disse uma vez. Da maneira que só ele sabe dizer. Deus não pergunta sobre sua capacidade, mas sobre sua disponibilidade. Então, quando você prova sua confiabilidade, ele aumenta sua capacidade. É exatamente isso. Ele está perguntando. Você está disponível? Sim. Sim. Se você começar a mover os pés, eu o levarei aonde você não pode ir sozinho. Eu lhe direi no momento exato o que você deve dizer. Não é um versículo de doutrina e convênios? Eu lhe direi no momento exato o que você deve dizer. Não 2 horas antes, mas no momento. Sim. E essa é a parte de exercer a fé. No final, esta é a história da salvação. Não posso ser salvo sozinho, mesmo com a ajuda da minha maravilhosa esposa e mesmo com a ajuda de Hank e John. Não posso ser salvo. Se eu continuar me aproximando de Cristo, Ele pode me levar aonde eu não posso ir. Ele cuida de tudo. Só precisamos nos associar a Ele. É isso que Enoque faz. E claro, isso se torna uma parceria incrível, incrível. Uma das parcerias mais incríveis da história do mundo. Temos que ler o versículo 34. Eis que meu espírito está sobre ti, por isso justificarei todas as tuas palavras. Cara, isso é uma promessa. E as montanhas e os rios fugirão diante de ti, e os rios se desviarão do seu curso, e tu permanecerás em mim e eu em ti. Portanto, anda comigo. Não é esse o tema para os jovens no próximo ano? Sim, é isso mesmo. Veja o que ele está dizendo. Se vamos falar sobre relacionamentos e parcerias, este é Deus, Jeová, Cristo, dizendo a Enoque, vamos fazer essa parceria. Se você simplesmente caminhar comigo, então eu estarei com você e você estará comigo. E os lugares que iremos visitar, acho que vamos incluir o Dr. Seuss. Quero dizer, pense realmente no que ele está dizendo a Enoque que ele pode fazer. E então ele imediatamente passa a ensinar Enoque e, por extensão, a nós, por meio de uma ação simbólica, o tipo de coisa sobre a qual estávamos falando no início do podcast, quando ele diz a Enoque, ungue seus olhos com argila e lave-os, e você verá. E ele assim o fez. Há um simbolismo fantástico nisso. Se você colocar um monte de lama nos olhos, não conseguirá ver. Isso parece simbolizar como Enoque era antes disso, e como todos nós somos, ou seja, não conseguimos ver longe, mas se os lavarmos, e no final deste capítulo, saberemos mais sobre a lavagem. Se os lavarmos com Deus no final é realmente se deixarmos Deus lavá-los. Isso me lembra a história do homem que nasceu cego, onde Cristo, e o presidente Holland acabou de falar sobre isso, onde Cristo coloca argila em seus olhos e então lhe diz para ir se lavar. Mas ao se lavar, Enoque verá. Veja o que ele vê quando chegamos ao versículo 36, o próximo versículo. E ele contemplou os espíritos que Deus havia criado, e também contemplou coisas que não eram visíveis ao olho natural, e a partir daí se espalhou pela terra a notícia de que o Senhor havia levantado um vidente para o seu povo, certo? E veremos isso expandido no próximo capítulo, e vocês abordarão isso mais na próxima semana, mas quando ele tem essa visão em que vê Satanás em pé, velando a terra com correntes e rindo com seus demônios, eu nunca vi isso. Vocês já viram isso? Aparentemente, é uma realidade que Enoque pode ver, mas eu não tenho a capacidade de ver. Enoque é um vidente. Não consigo ler isso sem pensar em como, às vezes, subestimamos o fato de termos 15 pessoas que sustentamos como profetas, videntes e reveladores. Eles veem coisas que nós não vemos e, às vezes, nós os ignoramos. Isso é simplesmente ridículo.
Nos capítulos sobre a Guerra do Livro de Mórmon, quando descrevem as fortificações, vamos fazer uma vala, vamos colocar algo no lado interno da vala, depois vamos colocar uma estrutura de madeira, depois vamos colocar uma estrutura de estacas, depois vamos colocar torres e, por fim, vamos colocar um alguém na torre. É divertido demonstrar o absurdo de que, se você estiver na manutenção da estrutura de estacas e alguém na torre disser: "Eis que o perigo se aproxima às 2 horas", e nós olharmos para cima e dissermos: "Não vejo nenhum perigo." Isso mesmo, porque você está na manutenção da estrutura de estacas. Eu sou o vidente. Estou aqui em cima, eu posso ver longe. Tenho uma visão mais ampla do que você. E é isso. Eu adoro que a palavra vidente venha de ver, e essa ideia de que podemos confiar que as pessoas podem ver mais longe do que nós. E podemos confiar que elas podem ver longe. Há tantos símbolos fantásticos que poderiam ser usados para isso. Temos, como você diz, homens na torre de vigia. Os profetas são frequentemente comparados a isso. Eu naveguei muito na minha vida e há momentos em que você percebe que está em uma área com rochas. Você pede a alguém que suba um pouco mais alto para olhar para baixo. Você pode estar pilotando, mas confia na visão dessa pessoa para ver se você está seguro ou não, e assim por diante. No entanto, às vezes ignoramos os videntes. Podemos confiar neles em um barco, mas não na vida. Bem, quero dizer, o que há com isso? Enoque se torna um dos grandes videntes de todos os tempos. Temos algumas descrições engraçadas, algumas das quais você mencionou no início, Hank, quando estava falando sobre John e eu, que Enoque faz o que Deus lhe pediu para fazer. Ele começa a subir em colinas e lugares altos e clama em alta voz. Portanto, há algum simbolismo aí também. Ele está nos lugares altos, ele está nos lugares que estão mais próximos de Deus e de onde se pode ver. Pense nisso. Bem, vamos ler o versículo 37. Aconteceu que Enoque saiu pela terra entre o povo, subindo as colinas e aos lugares altos, e clamou em alta voz, testemunhando contra as suas obras, e todos os homens se ofenderam por causa dele. Todos os homens se ofenderam por causa dele. Isso vai acontecer com todos nós. Se defendermos o que é verdadeiro, se falarmos sobre arrependimento e sobre o que é certo, as pessoas se ofenderão. É uma situação difícil de se viver. Certa vez, alguém me contou que aceitou um emprego na indústria de informática, onde podia trabalhar em casa a maior parte do tempo, e passou a temer todas as vezes que precisava ir ao escritório, porque sempre tinha medo de que alguém descobrisse que ele era membro da igreja e ficasse chateado com nossa posição sobre o casamento ou outras coisas do gênero. Ele vivia com medo das pessoas que ficariam ofendidas com suas crenças, e eu consigo entender isso. Eu já tive muitas pessoas que se ofenderam com o que eu acredito. Mesmo que não devessem se ofender, elas simplesmente se ofenderam com a verdade. Essa é uma situação difícil em que muitos de nossos jovens e jovens adultos se encontram e agora. Eles vivem com medo da raiva e do ódio dirigidos a qualquer um que defenda a verdade. E eu espero que eles possam se identificar um pouco com Enoque. Sim, isso é algo difícil, é uma afirmação difícil e é divertido explorar essa questão. Então, hoje, sim. Quais são algumas das afirmações difíceis? Sim, a lista parece estar crescendo. Sim. Sim, parece que sim. Mas claro, a pergunta seguinte ao que você está se referindo é: você também vai embora? E para onde você vai? É difícil. Vale a pena reconhecer que Deus está pedindo algo difícil de nós porque Satanás é um ataque contra a verdade. E se você vai acreditar e defender a verdade, Satanás e o mundo virão atrás de você. A lição é que Deus apoia Enoque. O mundo realmente persegue Enoque. Eles querem derrubá-lo, mas Deus o apoia e ele pode mover rios, montanhas e tudo o mais que precisar. Deus o protege. É bom estar nessa posição. É assustador ter o mundo contra você, mas prefiro ter o mundo contra mim e Deus me protegendo do que ter Deus contra mim e o mundo me protegendo. Um é muito mais confiável do que o outro. É um bom argumento. Acho que foi Brigham Young quem disse: se Joseph Smith fosse um criminoso e um mentiroso, então os criminosos e os mentirosos o teriam aceitado. Você sabe de onde ele vem porque o mundo o rejeita. Isso cria uma situação interessante para Enoque. Versículo 38. Eles vieram para ouvi-lo. Portanto, mesmo que as pessoas se sintam ofendidas,
Elas vêm para ouvi-lo. A ideia não é explicitada, mas fica clara. Enoque leva a sério sua responsabilidade e está lá fora pregando, e as pessoas não podem ignorá-lo. Ele está causando agitação na terra. Todos sabem que algo está acontecendo. Há pessoas que vão até ele nos lugares altos e pedem que outras pessoas vigiem suas tendas. Elas dizem: iremos até lá para ver o vidente, pois ele profetiza, e há algo estranho na terra. Um homem selvagem veio até nós. As pessoas interpretaram isso de várias maneiras, mas acho que pelo menos uma das interpretações é válida. Temos essa tradição, e talvez ela tenha começado com Enoque, não sei. Mas existe essa tradição de que o mundo está em um lugar, e Deus envia profetas de fora do mundo para chamar o mundo ao arrependimento. Eles vêm do deserto, vêm de fora do establishment, vêm de fora das cidades ou algo assim. Você sabe, João Batista, Elias, eles se encaixam nisso e, de certa forma, Joseph Smith, eles se encaixam nesse homem selvagem. Eles vêm de fora da instituição que o mundo criou e parecem selvagens e loucos, mas são essas pessoas que precisam derrubar as paredes do mundo para fazer com que o mundo ouça e saia do mundo para ir a Deus. Gosto disso. Como sair do deserto, da selva, é a mesma palavra. Isso mesmo. Sim, como João Batista. Certo, e acho que isso está anotado ali. Diz Mateus 3. E ele estava realmente seguindo a tradição de Elias, com um cinto de couro, cabelos longos e vivendo no deserto, e assim por diante. Francamente, Elias provavelmente estava seguindo a tradição de Enoque. Não sabemos há quanto tempo existem homens selvagens, se é que eles existiram antes. Mas isso já vem acontecendo há algum tempo. Bem, você está em boa companhia quando Hank o chama de homem selvagem e uma coisa estranha na terra. O versículo 39 é onde temos parte dessa ideia de que Deus o apoia. E aconteceu que, quando o ouviram, ninguém lhe pôs as mãos, pois o medo se apoderou de todos os que o ouviram, pois ele andava com Deus. Observe como acabamos de receber o convite de Deus para dizer: ande comigo. Ele está andando com ele, e por estar andando com ele, apesar do fato de que todos gostariam de impedir Enoque, eles não podem. Deus o protege. O versículo 40 não é tão importante, exceto por uma pequena curiosidade. E veio a ele um homem cujo nome era Mahija. Agora, todos os outros personagens deste capítulo são mencionados em algum lugar da Bíblia, mas Mahija não é mencionado na Bíblia, mas está no livro dos manuscritos do Mar Morto sobre Enoque. O quê? Mahija ou Mahuja. Joseph Smith é o adivinho mais sortudo do mundo. Ou ele é inspirado, mas na verdade é muito mais difícil defender a posição de adivinho sortudo do que a de inspirado. Isso faz mais sentido. As pessoas fazem perguntas a ele, o que nos leva a um dos maiores sermões das Escrituras. A seguir na segunda parte. As pessoas vão me odiar e dizer coisas ruins sobre mim e nossa família pelo resto de nossas vidas. Elas vão atacar minha capacidade como professor, vão atacar minha capacidade como egiptólogo, vão dizer coisas sobre nossa família. As pessoas ficam muito controversas em relação ao livro de Abraão. Assim que enviarmos, serei atacado em todos os aspectos da nossa vida que possamos imaginar. Ainda queremos fazer isso?